Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido. Graças pro Senhor. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Estão felizes? Glória a Deus. Então vou botar tudo de novo. A paz de Deus, a paz do Senhor, a paz de Cristo, Shalom Lahema. Tudo é fé. Tudo é fé. Daniel, pastor Daniel. Meus amados, eu estou muito feliz. Já falei isso de manhã, estou falando de novo. Mas eu queria fazer, estou vendo a igreja tão cheia aqui, ó, a galeria. Os meninos dizem por aí que não se deve aplaudir a Deus e nem aos homens, ou só a homens. Mas são os meninos que não levam a sério a questão bíblica. Deus só tem uma coisa que ele não divide com o homem, é a glória. Mas a honra ele divide, o amor ele divide, o aplauso ele divide. Então, eu quero que você aplauda você. Eu vou aplaudir a igreja. Quem quiser me acompanhar, me acompanhe, mas eu acho que você é digno. Porque tem gente que tem a mania, eu não sou digno. Eu sou o carrapato do carrapato do carrapato. Então joga veneno nele. Você é digno. Amém? Eu vou aplaudir você. Se você quiser me acompanhar. Aleluia! Eu quero só dar um reforço, irmãos. Eu conheço a ICM é minha segunda casa, todo mundo sabe disso, né? Desde que abriu, desde 2002. Toda terça-feira, toda terceira terça, o encontro de varões. Ó, cadê os varões? Diga glória a Deus. Vocês estão perdidos. Quer ver as mulheres? Mulheres, digam glória a Deus. É mulher é fogo. Por isso que foi feito do osso. Venha participar desse encontro maravilhoso. Eu não passei, cadê a turma lá do som? Eu não passei de manhã, pelo menos no meu canal do YouTube, que quem nunca foi lá, visite. Deve ter uns 3 milhões de sonhadores para assinar lá. Nada, acabei de abrir o canal. PR Barulhinho, Grita Verdade. Você quer ver coisas rápidas e legais? Assim, com aprendizado de 1 minuto. Tem também pregações daqui, lá do Mogi das Cruzes. Mas se inscreva nesse canal, você não vai perder. Amém? Pode comentar, não vale nada. Eu vou curtir seu comentário se você falar que não vale nada. Deus abençoe a equipe, Deus abençoe. PR Marolimo, Grita Verdade. É um canal que eu sou Jurax. Você veja que eu estou igual o bispo Júlio falou aqui, na imersão. Veio o retroprojetor, veio depois o multimídia, agora e daqui a pouco é holograma e eu estou no YouTube agora. Isso é um negócio terrível. Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 5. Eu sou pentecostal, amém? Não me chame de neopentecostal, que eu vou brigar com você. Eu sou pentecostal. Até o dedão do pé é pentecostal. Quando eu estou pregando, ele está pulando dentro do sapato assim. Eu fui quieto para não... Sabe que eu sou oriundo da Assembleia de Deus, a gente sai da Assembleia de Deus, mas ela não sai da gente. Aleluia! Então eu sou pentecostal. Se você quiser dar uma glória a Deus, aleluia, não por causa do pregador. Quem anda atrás de pregador tem que andar de Jesus, amém? Mas não deixe de glorificar a Jesus por causa do pregador. É porque Jesus está no culto. E ele é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Amo o meu bispo, está viajando, glória a Deus por ele.
E ele sempre me convida para vir pregar nesse púlpito. Pregar nesse púlpito aqui é difícil, irmão. Porque o bispo Júlio, eu conheço ele há muitos anos. Não fiz parte mas quando começou a obra eu estava lá dando estudo aos obreiros. É uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci até hoje. No raciocínio rápido, ganha de qualquer um. Tem um raciocínio, eu queria ter 3%. Jesus me dá 3%. Diz que inveja santa é bom? Tem inveja santa, não? Vamos ler o texto. Se prepare para Deus falar com você. Deus tem algo bom para você nessa manhã. Versículo 25 a 34. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela ela havia sofrido muitas nas mãos de muitos e vários médicos. É o que a versão é diferente, tá? Tendo gastado absolutamente tudo que possuía, sem obter nenhum resultado. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por detrás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curado. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no seu corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Algumas versões virtude, é que a palavra dunamis pode ser traduzida das duas formas. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou nas minhas roupas? E os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, ou te livrou deste mal. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Amém? Desculpa aí que eu vou assoviar um pouquinho, porque eu estou mexendo nos dentes. E tudo aqui é tudo alienígena para o cérebro. Glória a Deus. Eu disse de manhã que Deus colocou essa palavra no meu coração. E quem recebeu foi muito abençoado. E quem receber vai ser muito abençoado. Porque a mensagem que leva aos corações das pessoas não é o pregador. O pregador é apenas um vaso. Não tem grande pregador, tem grandes vasos que carregam a mensagem de Deus. E o Espírito Santo se encarrega de levar aos corações. Então abra seu coração nesta manhã. Deus tem algo especial para você. Independente do pregador, é Deus. Jesus está no culto. E se ele está no culto, geralmente alguma coisa boa ele vai fazer. Lemos a história de uma mulher que tinha um problema já há 12 anos, com fluxo, uma hemorragia. E ela estava a caminho com uma multidão que estava em direção à casa de Jairo. Jairo é aquele que foi e se prostrou diante de Jesus e pediu que ele fosse até lá porque a sua filha estava muito doente. E é interessante que no meio do caminho Jesus para dar oportunidade para alguém sem saber, no seu absoluto poder sobrenatural. E essa mulher tem um testemunho.
ela tem um testemunho de que Jesus está indo para ressuscitar uma menina. E eu acho interessante que esse tipo de doença em mulheres a isolava da sociedade. Deixa eu falar só na introdução, só sobre isso, depois eu prego. Muitas das vezes os maridos de uma mulher como essa faziam uma franja de tiras de pano, colocava na sua testa, e ela, quando ia passando pela multidão, as pessoas abriam caminho para que ela passasse. Um pouco diferente do leproso, que realmente não podia entrar, elas entravam dentro das cidades. Se fosse comprar um abacate, pedia para alguém pegar o abacate, porque tudo, segundo a religião, a religiosidade, tudo que ela tocava ficava imundo. Se ela sentasse num banco, ficava imundo. Se ela tocasse em alguém, ficava imundo. Num copo, ficava imundo. Tudo que ela tocasse, depois tinha que se fazer um mikveh para purificar aquilo que ela tocou. Mikveh é uma espécie de batismo, uma lavagem com água. E muitas das vezes esse tipo de mulher morava em uma casinha no fundo do quintal, porque a doença que ela tinha separava ela totalmente do culto, separava ela do templo, separava dos sacrifícios, das ofertas. Ninguém queria nem oferta. Separava até de louvar, ela tinha que louvar escondido. Então era uma situação muito, muito difícil que esta mulher, ou qualquer mulher que tivesse este problema, passava nas épocas bíblicas. A religiosidade. Sabe aquela religiosidade que quer moldar o homem sem ter o poder de moldar o homem? Aquela religiosidade que impõe o que você deve e o que não deve fazer. Se esquece que você é livre. Diga, eu sou livre. Você é livre em Cristo Jesus. Você não tem banco comprado, a não ser que a igreja venda e diga, esse banco é seu. Eu já vi muitas vezes em lugares, e quando eu chegava para sentar no banco, e eu sentava no banco errado, o irmão vinha e ficava assim, ó, no banco. Para eu sair, para que ele se assentasse. Por quê? Aquilo era muito importante, mas era religião. Porque qualquer banco que ele se assentasse, Deus ia abençoar, Deus ia falar, Deus ia fazer o que veio para fazer. Você nesta manhã está aqui, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer nesta manhã na sua vida. Não importa o problema, não importa a situação, ouça apenas a palavra e se sentir der glória, aplauda, porque Deus gosta de ouvir crente se manifestar e provocar a sua presença. Aqui foi louvado vários hinos, e eu digo, olha, isso aqui, eu pensava ali, de manhã eu não disse isso, vou dizer agora. Não, eu disse, é você que está agora, né? De manhã era outro. Quando o Adilson está tocando aqui, notas musicais, e ali tem um grupo cantando, ali tem um cantor fantástico ali, ó, bem ali olhando para mim, tem um quarteto, já ouviram o quarteto dele cantar? Já? Eu ouvi muitos anos atrás, eu conheço ele há muito tempo, congreguei da mesma igreja, né? Pastor de Assis. Quando está cantando aqui, cada tom, cada som sobe aos céus e provoca a presença de Deus. No candomblé é desse jeito, na macumba é desse jeito. Cada batida tem um código para chamar um demônio. O demônio só vem, ou a entidade, vamos chamar de entidade que mudou as coisas, só vem se tocar aquele toque. Porque o batuque, o toque, o tipo de louvor lá é para provocar e trazer a entidade. Então, quando louvamos aqui a Deus, com seu glória, com o louvor que foi louvado aqui, com seu aleluia, você provoca, você potencializa, porque Deus já está aqui, a presença de Deus no culto. Aí não tem doença, não tem enfermidade, não tem atraso de vida, não tem praga, não tem algoreiro, nada, não tem encantamento, nada vale contra este povo, porque aqui está a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora veja bem,
Essa mulher passou 12 anos gastando, diz o texto, tudo que ela possuía. Tudo que ela tinha, ela foi gastando com os médicos. E não tinha jeito, porque era um problema genético, ela nasceu com aquilo. Ou não, ou apareceu na vida dela e não saiu mais, não importa. E quando a pessoa está doente, escute isso com bem atenção que eu vou falar até devagarzinho. Depois a gente dá grito aqui, dá glória. Quando a pessoa se encontra muito enfermo, o que ele quer? A cura. Nem todo mundo tem fé suficiente para continuar doente e dizer, Deus, estou salvo, eu vou para o céu, eu vou do jeito que está. Não é todo mundo que tem. Então, muitas pessoas procuram curandeiros. Estou falando de crentes. Eu vi ali, então eu vou. Eu acolá, eu vou. Só que tem um detalhe que você precisa entender. Essa mulher, ela estava nesse estado, doente. Mas olha o versículo 27. Tendo ouvido a respeito de Jesus. Irmão, quando a pessoa ouve sobre Jesus, só em ouvir, só em dar ouvido, isso é sério, só em ele dar ouvidos. Quem é? Jesus. Já começa a mudar as coisas no seu coração. E aí, eu tenho certeza, vou aqui conjecturar o que ela ouviu. Alguém dizendo para ela, olha, este menino, um jovem de Nazaré, poucos anos de idade, ainda muito jovem, ele ressuscitou um morto. Ele andou sobre as águas, multiplicou pães. Ele fez do nada aparecer peixe, aonde não tinha peixe, porque quem conhece o lago de Genezaré é mais para o sul, é ali que o peixe dorme, é ali que ele vai à noite, e aonde os discípulos estavam não teria peixe naquele dia, e Jesus é o dono do peixe, o peixe ouve Jesus e vem para a rede, e ele vem. Então ela ouviu muitas coisas sobre Jesus. Quem já ouviu coisas sobre Jesus aí? Então Baruch Hashem, eu já ouvi, já li. O que ele fez, o que ele é capaz de fazer e o que ele vai continuar fazendo sempre na vida daquele que busca a sua presença. A religião proibia essa mulher de sentir a presença de Deus, de ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque relacionamento não se ganha. Relacionamento não se ganha do dia para a noite. Eu vou até esticar mais um pouquinho. Falei disso, mas não estiquei. Não se ganha do dia para a noite. Relacionamento se conquista e é com investimento de tempo. Não é de uma hora para você não entra, você não vai na casa de um bispo, de um pastor, e você não vai conhecer a casa dele, você não vai na geladeira dele, você não vai na cozinha. Não, você fica lá na sala ou no gabinete e ali você sai para a sua casa. Mas quando você pega a intimidade, quando vem a palavra relacionamento, você entra, ele te leva na cozinha, ele mesmo faz o cafezinho, ele serve para você, ele mesmo diz, pega aquele, abre a geladeira, pega lá para mim, porque você tem um relacionamento, e o relacionamento vem de uma palavra hebraica, iada, que significa conhecer intimamente a Deus. Para o homem, iada, conhecer intimamente no moral, na moral, dentro do legal, dentro da igreja, dentro da empresa, ele tem conhecimento. Então ele tem um relacionamento, e quando se tem um relacionamento, basta uma palavra, irmãos, basta uma. Meu Deus, eu tenho medo disso aí. Cuidado com o que você fala. Eu disse de manhã, vou dizer, cuidado com o que você fala. Uma palavra não, diga não, colocada pelo diabo no lugar errado em Gênesis, mudou a nação de toda a humanidade. 3 letras. N-A-O-T-U. Só lê Gênesis 3, versículo 1. Uma palavra. Só uma. Desvirtuou a mente da mulher. Fez ela mentir. Ela mentiu. E o rumo foi mudado. Porque Deus não disse o que ela disse. Deus disse parte do que ela disse. E Satanás parece que sabia disso. Não
É verdade, né? Não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Ela disse, não. Deus não falou isso aí. Mas ela já estava com um não na cabeça. E isso provocou ela responder sem chamar o esposo a Satanás. Olha o perigo. A Bíblia diz que não tem dois, a benção é grande. 2 ou 3. Um só é perigoso. Responde meia verdade. Deus disse para não comer. Deus mandou comer de todas as árvores, menos da árvore do jardim. Ele disse para não comer e não tocar. Deus não mandou isso. Deus mandou não comer. Mas hoje tem uma palavra diferente. O não de Deus é para te abençoar. O não de Deus é para te levantar. Essa mulher tinha um não da religião. Essa mulher tinha o nome o não dos rabinos e até dos médicos. Mas ela ouviu falar de um Jesus que tem um sim, aleluia. Primeiro, segundo aos Coríntios 1:20, todas as promessas, não importa quantas promessas sejam, elas terão em Cristo o sim de Deus. Ela vai se cumprir na tua vida, na tua história, e aonde você pôr a planta do teu pé, tocar com a tua mão, será abençoado, porque você tem o nome de Jesus na sua vida. Ela ouviu, e a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir quem? Ariano Suassuna, gosto muito dele. Ouvir quem? Um grande cientista, um filósofo moderno, tem um monte aí que eu não vou falar nem o nome, pelos antigos, Platão, Sócrates. Não, ouvir a palavra de Deus. Sabia que a palavra é um gatilho para ativar a tua fé? Você aqui está ativando a sua fé. Quando ela ouviu, ele falou, agora eu posso. Eu vou procurar. Eu acho interessante que eu ia até chamar o povo, mas como já chamaram, eu não vou chamar mais. Eu queria fazer a cena. Parece que eu vejo a cena dessa mulher indo em direção a Jesus. Ela sai de casa, ela vê a poeira de longe levantando, os discípulos, ela vai, param, ela vê, quando ela chega perto, ela vê que não são 10 pessoas. Ela vê que não é um grupinho pequeno, ela vê que é uma multidão. E Jesus está onde? No lugar dele. Onde é o lugar de Jesus? No meio. Jesus tem que estar no meio da sua vida, no meio da sua história, no meio da sua casa, no meio do teu projeto, no meio da tua mente, no meio. Estava lá Jesus sendo empurrado para lá, para cá e andando. E aquela mulher, irmãos, eu gosto das mulheres. Porque quando elas querem uma coisa, elas conseguem. Homem é mais frouxo. Perdão aí os homens. Homem tá doendo. Mulher não, mulher vai. O homem é terrível. Tá doendo hoje não. Mulher diz, eu vou. Não vou lavar esse banheiro não. Eu vou lavar. Então deixa que eu lavo. Você vê como é que eu lavo? Aprenda aqui. Lá em casa, minha mulher, lá ela fala, vai, eu já estou indo. Passa, eu digo, já fiz. Eu não sou besta. Casada há 40 anos. Caidileuza, a mulher mais bonita de Suzano, segundo o pastor. Depois da bispa Érica, segundo o pastor Júlia de Deus. Mas pode ser outros caras no lugar aí. Veja bem, meu irmão. Veja bem, minha irmã. A mulher é mais agressiva. Parece que eu estou vendo ela indo. Quando chega na multidão, Jesus está no meio que nem vai ouvir. Não adianta ela gritar. Não adianta grito, porque ele não vai ouvir. Tem muito Baruch, Rabá, Bashem, Adonai, Baruch Hashem, Baruch Atar Hashem. Só tem isso no meio. Bendito que vem no nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito Baruch, Rabá, Bashem, Yeshua, Hamashiach, Shiloah, bendito que vem o Cristo enviado. De repente, ela começa a empurrar. Sai que eu quero a minha bênção. Põe o pé aqui, sai que eu quero a minha bênção. Eu vou conseguir. Anêmica, fraca, doente, mas tem algo na mente dela. Ela quer a sua vitória.
Deixa eu ensinar uma coisa para você que parece que não é. Se você ler o versículo 28, ela se projetou para o futuro. Irmão, você tem esse poder de se projetar para o futuro. O que é que você quer do seu futuro? Não fique olhando para o passado. Quem olha muito para o passado está fadado a repeti-lo. Então olhe com cuidado para ele. Mas se projete para o futuro. Essa mulher disse, apenas se eu tocar. Ela já está vendo. Ela já antecipa a cura. Se eu tocar. Meu Deus, que coisa é essa? Às vezes, não, eu gosto muito de ouvir oração. A gente está perto de irmão, está orando assim, Senhor, meu Deus. Ele começa a ensinar para Deus a oração. Se o Senhor fizer assim, vai dar certo. Se o Senhor fizer assim, vai ser uma bênção. Vai lá no quarto, vai lá no médico. Deus mandou ele ir, ele manda Deus. Vai lá no médico, vai lá no hospital. Se o Senhor for lá, vai ser coisa. Mas eu não mandei você, por que você não vai? Começa a ensinar a Jesus. E tem outros que se humilham para ganhar a atenção de Jesus. Jesus, eu sou o piolho do carrapato que estava no cachorro do Adilson. Eu já vi oração assim. Eu sou a poeira, eu sou o pó. Eu não presto, eu não valo nada. Aí Jesus, com tanta graça, diz, você não vale nada, mas eu gosto de você. Se for ouvir essa oração, você não vai receber a bênção. Mas como eu gosto de você, eu vou te abençoar. Porque Jesus é misericórdia, Jesus é bondade e Deus é bom o tempo todo. Projete-se para o futuro e você já terá hoje nesse culto, na igreja Vida Plena Cristã. Aliás, Cristã Mundial. Falei o quê? Estou mudando até o nome da igreja. Igreja Cristã Mundial. Você vai sair daqui projetado e só vai tomar posse da bênção. Tome posse da sua bênção. Em nome de Jesus. Essa mulher, você vê que ela desenhou o quadro? Ela desenhou. Ah, pastor, o senhor conta, porque assim, tem um monte de gente aí que está agora nos decretos. Eu sou contra decreto, porque se Deus fez decreto, ele está obrigado ao tempo. Ele está fora do tempo. Deus não está no tempo. Deus reage, ele não age. Diga, Deus reage. Essa mulher agiu, Jesus reagiu. Eu ajo orando, glorificando, cantando, lendo a Bíblia, estudando, e Deus reage, me dando bênção, vitória, me dando cura divina e fazendo eu abençoar outras pessoas. Então, haja nesta manhã com a sua fé e desenhe para Ele. Não diga eu quero um carro, eu não quero um carro, eu vou contar uma historinha do carro. Não contei, vou contar. Um amigo meu, não vou falar o nome porque é muito conhecido, e é lá de onde eu morava. Ele disse para mim, pastor Mário, ganhei um carro. Falei, opa, que benção. Isso foi em 90. Eu queria dar uma volta com o senhor aqui. Bora! Irmãos, quando eu cheguei na frente da minha casa, estava o carro parado. Era uma Brasília, eu não tenho nada contra a Brasília. Mas ela tinha a porta vermelha, o capô era amarelo, a outra porta estava lixada, os pneus careca. Entrei no carro com todo respeito, ele ligou. Só no ligar já deu uns pipocos. Pei! Falei, Jesus amado. Deu uma volta, passou em frente à Assembleia de Deus, passou em frente à Metodista Presbiteriana e parou em frente à minha casa. Quando eu desci, eu disse para ele, rapaz, Deus está zangado contigo. Deus está zangado contigo. Porque para dar isso aí, você fez alguma coisa errada. Não é possível uma coisa dessa. Então aprenda a pedir a Deus, porque Deus é dono do ouro e da prata. Ele tem um depósito. Pense num depósito. Não é nas Casas Bahia, não. Num depósito. Você olha, a vista se perde espiritualmente e está entupido de bênção. E não é para Deus, que Deus não quer bênção. Ele é o dono da bênção, é para você, é para quem pedir, é para quem tem fé, é para quem anda na sua presença. Acabou. É assim que eu creio em Deus. Quem crê diferente eu respeito, mas eu creio assim. Ele é abençoador. E ela projetou.
Já deu 12 horas. Terminar. Não, vou partir para o final já. Aquele relógio mata a gente, porque pregar numa igreja com o bispo é terrível. E olhando para aquele reloginho, para aí, dois terrível. Terrível. Diga, ela tocou em Jesus. Mas Jesus deu 3 toques, tocou 3 vezes nela. 3 vezes. E eu vou rapidinho, eu quero que você seja tocado. Porque eu falei, eu tenho um toque de verdade. Sem saber, nunca sabia o que era. E eu tinha um dos toques, se eu não lesse a Bíblia, eu ia morrer. Sou muito jovem ainda. Só vim descobrir isso nos anos 90. Então eu li muito a Bíblia para não morrer. E o camarada disse para mim assim, você tem toque? Eu disse, tenho. E você fala com tanta alegria assim? Eu digo, sim. Por quê? Porque eu fui tocado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É toque de 3. A doidura é grande. Aí disse, você lê a Bíblia? Eu falei, leio. Você tem que parar de ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia é muito fica doido. Eu falei, então eu quero que eu enlouqueça. Deixa o toque, deixa a Bíblia, porque ser tocado por Deus é maravilhoso. Essa mulher tocou em Jesus. Se fosse hoje, ia inventar aí uma bandeira. Toque, vem, toque na bandeira. Iam colocar a roupa no varal. Venha tocar no varal. Iam colocar a roupa num lugar grande. E digo, passa aqui debaixo, toca a mão. Porque não foi nada disso. Foi a fé da mulher. Agora veja bem aonde Jesus tocou. Jesus tocou primeiramente aonde? No emocional. Foi? Vamos ler o texto? Ele disse assim, versículo 33. Filha. Ninguém nunca tinha chamado essa mulher de filha. Quando Jesus diz filha, eu conto por experiência própria. Eu fui criado com vó. E minha avó nunca chamou de filho, porque a avó chama pelo nome. Geralmente a avó chama Mário, Joaquim, ou Francisquinho. Não é assim que a avó faz? Então nunca ouvi filho. Mas um belo dia ela estava sentada, era uma sexta-feira à tarde, e ela disse assim, filho. Porque quando ela mandava eu ir fazer as coisas, eu ia com raiva. Só mãe, só tem eu, só manda eu. Eu não tenho outro, não. Eram 4. Só tem eu, misericórdia, parece que só é eu. Mas naquele dia ela falou, filho. Aí abriu, sabe? Aí eu fui correndo buscar a vela que ela pediu. Que ela ia acender no Shabat. Eu fui correndo para... Sabe por que eu fui correndo e voltei correndo? Para ela mandar de novo. Porque eu ia com raiva para não voltar. Agora eu fui correndo e voltei correndo para ela falar, pegue a outra, porque são 2. A palavra filho colocou nesta mulher algo que ela está encantada. Parece que eu estou vendo e ouvindo ela dizer para as amigas que a acompanhava ou quem estava perto, ele me chamou de filha. Meu Deus, ele me chamou de filha e ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, está me chamando de filha. Ele é o enviado, ele é o Messias e está me chamando de filha. O emocional dela foi curado. Agora ela sai dali tranquila. Mas tem o segundo toque de Jesus. Vejam que eu estou correndo. Segundo toque. Ele tocou no espiritual dessa mulher. Jesus disse, a tua fé. Paz, futuro bispo, quando ela disse a tua fé, aquilo mudou na cabeça dela. Sabe por que mudou? Não vai dar tempo, mas eu vou correr. Porque ela não podia ir ao templo. Ela não podia nem dizer eu vou ao templo. Ela não podia, meus irmãos, ela não podia fazer um sacrifício, um holocausto. Olha, holocausto, que é um presente para Deus, ela não podia. Ela não podia de jeito nenhum cantar um salmo do saltério em público. Mas agora Jesus está dizendo, você tem fé. Quando ela ouve isso, disse, agora eu vou para o templo. Agora eu vou fazer sacrifício. Agora eu vou. Eram 5 a base do sacrifício. Tem mais, mas a base era 5. 2.700 e poucos dólares, isso lá nos anos 60. Hoje eu não sei mais.
Era caro ser crente, por isso que é pela graça. Por isso que é pela graça. Ela disse, agora eu vou louvar. Agora eu vou entrar no templo, vou entrar no pátio das mulheres, vou levantar minhas mãos e vou dizer, Baruch Adonai Elohim Melech Alaolam Varmeretz Vachamaim Aish Isha. Ou seja, bendito és tu, Senhor meu Deus, Rei do Universo, que criaste os céus e a terra e o homem que nele habita e colocaste nele a tua palavra, a tua vida. Você tem palavra de Deus, você tem vida de Deus, você tem coisas de Deus, DNA de Deus, porque você é filho de Deus. Diga, eu sou filho. Olha, irmão, ainda que você não queira ser, pode ir no programa do Ratinho fazer o DNA, que não vai dar jeito, é filho. Vai acusar lá 999, 100% DNA de Jesus. Que maravilha, um cabra como eu, feio. Só Jesus na causa. Para casar tive que orar bastante. Achei uma moça de fé. Muita fé. Barrigudinho desse jeito. Mas eu tenho o DNA de Jesus. Eu tenho o DNA, sou filho. Sou filho. Lembra do filho pródigo? Ensaiou para dizer para o pai, eu não sou filho. Ele ensaiou, pode ler a parábola, eu não sou filho. Eu vou dizer, não sou não, eu quero ser empregado. Mas o pai abraçou e disse, filho. Deu um beijo no pescoço, disse, põe anel nele, põe sandália, põe roupa. Ele é meu filho. Você é filho e ninguém vai tirar isso de você. Para terminar, em terceiro lugar que Jesus tocou nessa mulher, e eu gosto muito de falar sobre isso. Principalmente em imersão, em estudos bíblicos. Ele tocou no psicológico desta mulher. Ele diz, vai-te em paz. Irmão, 64:6 de Isaías não tinha absorvente. Sabe o que Isaías diz que era? Trapos de imundícia. Olha como é que Isaías chama. Trapos de imundícia. Falando com o povo ainda. Vocês são com isso aí. A mulher andava com medo. Psicologicamente, essa mulher, 12 anos. Ela fala, não posso esticar muito a perna. Eu não posso correr. Eu não posso, porque ela está psicologicamente com muita autodisciplina no seu caminhar. Eu vou falar porque não tem problema. As barras das saias dessas mulheres eram banhadas de sangue. Então ninguém queria uma mulher dessa perto. Então ela era desequilibrada. E desequilíbrio é uma coisa terrível. O desequilíbrio psicológico produz o estado de inferioridade. A pessoa se sente inferior porque isso vai massacrando a religiosidade, o problema vai massacrando. Ela não tinha sido curada, ela sentiu ser curada. Porque ela se projetou, ela não tinha sido curada não. Ela sentiu que estava curada. Mas agora Jesus vai selar a cura. Jesus disse, vai em paz e ser livre deste mal. Aí ela falou, opa, agora eu vou andar, eita, vou caminhar. Agora eu não tenho medo, agora eu não tenho medo, estou pronta. Para onde é que eu vou? Agora para onde é que eu vou? O sangue começou a voltar, a pele começou a ficar rosa, porque estava branca, perdendo. Agora ela vai ganhar, porque quem se aproxima de Cristo ganha, porque Cristo é exatamente isso. Tem uma palavra no inglês que eu gosto muito para Satanás. Taker. Aqui tem gente que fala inglês perfeitamente. Taker. Eu traduzo, eu faço a minha própria tradução. Livre. Ladrão. Tomador. Furtador. Eu traduzo do meu jeito. Eu não tenho nada com inglês. Mas tem uma para o diabo que é admirável. Giver. Para Jesus, aliás. Giver. E eu faço a minha tradução de giver. Doador. Aquele que doa. Doou tanto que se transformou em Deus. Ele sempre doa. Ele vai doar saúde para você. Ele vai doar alegria para você.
Não importa seu estado psicológico, não importa seu estado emocional. Hoje você vai sair daqui sarado, se porventura tiver um problema. Se não tiver, vai sair com fogo para falar para outros: olha, eu conheço um Jesus lá na ICM de Suzano, lá em Mogi. Ele está curando emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente, porque Ele é o Senhor da cura e Ele quer fazer esta obra. Receba esta palavra em nome de Jesus. Fique de pé. Eu aceitei Jesus com 7 anos de idade. 1967. Eita, meu Deus. De lá para cá eu estou aprendendo até hoje. Estou aprendendo que Jesus é meu doador. Ele doa. Que pena que às vezes o crente não entende isso. Amém? Eu vou orar rapidinho e convidar quem é de direito. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, e aprendemos contigo, porque sempre aprendemos contigo. Ensina-me a projetar. Eu quero chegar no lugar que o Senhor quer que eu esteja. Me ensina a desenvolver esse processo com mais facilidade em Cristo Jesus. Sara o psicológico, o emocional e o espiritual. E enche de poder, Senhor, a tua igreja, para que demônio não possa nem contemplar e sair correndo desesperado, porque ele vai dizer para um outro demônio: lá vem um filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, que somos nós. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, bem forte.